Fala rapaziada do canal do Tricolor do PC Notícias, trazendo aqui para vocês aqui mais um vídeo aqui. No vídeo de hoje iremos ver a reportagem aí do Bom Dia CE com as notícias aí do Fortaleza. Fortaleza que foi, né, ao Chile pela Libertadores, o confronto aí contra o Colo-Colo. E o jogo termina, né, antes de os minutos acabarem por conta de confusão de torcida, né, do Colo-Colo invadir campo por conta de morte aí de torcedores e muito mais. Sem mais delongas, bora para o vídeo ver o que ocorreu aí nessa partida entre Colo-Colo e Fortaleza. A gente começa, infelizmente, com imagens que a gente não gostaria de estar compartilhando, porque esporte é ali inteligência emocional, é saúde, é tanta coisa boa. Tanta coisa boa. E é isso que a gente espera, né, Alisson? Não só a gente como que trabalha, mas também o torcedor que acompanha, que viaja, que vai até o estádio, que vai para outro país, querendo ver o seu time do coração. Bom dia novamente para você, um bom dia para você de casa nesta sexta-feira. E como o Alisson falou, gente, infelizmente, essas imagens chamaram mais atenção do que o jogo em si, que a gente pode acompanhar. O que é que aconteceu? Você já faz no segundo tempo, tá? A gente percebe aí o árbitro até um pouco aflito, sabe, Alisson? Aí vem alguns questionamentos que a gente traz já quando se trata de segurança pública. Esses torcedores, gente, são torcedores do Chile, né, do Colo-Colo, são chilenos. E já está, olha o desespero dos jogadores do Fortaleza correndo, Alisson. Só pra gente localizar, né? A partida da Libertadores entre Colo-Colo e também Fortaleza. Essa imagem dos jogadores correndo, gente, mostra um desespero, uma situação de tensão tão grande que quem estava em casa acompanhando se assustou e ficou angustiado também. Então, a partida válida pela segunda rodada da Libertadores, como o Alisson disse, o jogo aconteceu no Chile e os torcedores, gente, do Chile tentaram invadir, né, o campo e alguns invadiram o gramado, sim. A gente está vendo agora, são os torcedores do lado de fora. Esse vídeo a gente recebeu, sabe, Alisson, de alguns torcedores do Fortaleza que viajaram, que foram até o Chile para acompanhar a partida e sofreram também do lado de fora, tentando entrar no estádio, tentando, apaziguar toda aquela situação, mas foi mesmo uma cena de terror que aconteceu, gente. Podemos até voltar essas imagens aí da confusão, Alisson, porque quando eu digo que traz alguns questionamentos, o primeiro é a questão da segurança pública. Cadê a polícia aí nesse momento? Como é que você faz uma partida de Libertadores da América sem um policiamento adequado, sabe, para toda essa situação que aconteceu aí no estádio? E por que isso aconteceu, Denise? O que é que a segurança... Olha essas imagens, gente, dos jogadores do Fortaleza correndo. Isso é desesperador, não só jogadores, a comissão técnica, né? Todos ali no desespero, com medo mesmo que pudesse acontecer o pior em uma partida de futebol. E aí, meus amigos, o que aconteceu? A gente recebeu a informação também que 2 torcedores chilenos se envolveram em um acidente, uma situação difícil, em uma confusão e foram mortos, né, atropelados. E a gente, de fato, não sabe a situação que aconteceu. Só teve essa informação desse caso trágico também, envolvendo morte de torcedores. E aí os torcedores se revoltaram, os outros se revoltaram e tentaram invadir a partida, sabe, Alisson? Então, isso traz aí uma angústia, né, gente? A gente que acompanha o futebol, a princípio, os jogadores, quando correram lá para o vestiário que a gente mostrou, eles estavam esperando a determinação da Conmebol para ver se a partida ia continuar. Tem uma regulamentação, sabe, Alisson, em relação à partida continuar, se pode continuar ou não, do tempo previsto, estabelecido pelo regulamento, né? Ali tem que esperar. Como deu lá os 45 minutos, a Conmebol decidiu cancelar o jogo. E aí o cancelamento, gente, ele é bem diferente de suspensão. Né? Bora explicar aqui ao torcedor o que é que diz? O que é que o regulamento da Copa Libertadores diz? A gente, traz aqui detalhes, isso aqui já é o código disciplinar, tá? Isso já é o código disciplinar aqui da Libertadores. No item 2, o que é que ele traz? Só pra gente explicar aqui ao torcedor. Quando a equipe for sancionada com determinação do resultado de um jogo por responsabilidade ou negligência, entende-se que o resultado é de 3-0 a favor da equipe adversária do futebol de 11. Então, o que é que isso significa, Denise? Quer dizer que o Fortaleza pode sair de lá garantido com os 3 pontos? Né? Com a vitória, 3-0, é o que diz o código no item 2 que a gente trouxe aqui ao torcedor. Pode sim. Até porque foi uma irresponsabilidade que aconteceu, né? Foi uma negligência que aconteceu e o Fortaleza saiu prejudicado. E mais, hein? O Fortaleza ainda pode, o Colo-Colo do Chile ainda pode ter um prejuízo financeiro, né? A questão ainda, além de outras medidas também burocráticas, como a questão do estádio fechado, pode ter outras situações mais difíceis, viu, gente? E o que é que diz aqui o regulamento, tá, gente? O regulamento da Libertadores da América. Que nos casos de interrupção dos clubes, as pessoas pelas quais possam ser responsáveis, tem um modo regulamentar e disciplinarmente aplicado pelo esse código que a gente disse agora há pouco. O que é que esse código fala, do artigo 24? Que a partir o adversário
tem que ganhar por 3-0. Nessa situação, a gente fica esperando todo que a Conmebol vai decidir, tudo que ela vai resolver ali, Alisson, porque, de fato, a gente não fala só pela questão de resultado, por questões de classificação ou não, mas de segurança, de integridade de pessoas que estavam ali naquele momento, né? Total, Denise. E a gente lembra, né, o Fortaleza, aqui mesmo no Brasil, passou por aquela situação em que o ônibus foi apedrejado. Sim. Então, assim, esses jogadores já vivenciaram um momento de tensão, de terror, alguns deles, né? Porque alguns desses jogadores já saíram que viveram aquela situação. Agora você está ali exercendo a sua profissão, praticando o esporte e precisa ficar atento como está a torcida, porque a imagem que veio é que tinha alguns torcedores já pulando, já Sim. com acesso ali perto do gramado, como você vê mais no canto ali, ó, eles estão de preto. Inclusive Sim. alguns com... Olha isso aqui na mão, gente. Com o rosto coberto, Todos outro cobertos, pegando exatamente. ali a bandeirinha para poder ir para cima dos jogadores do Lion, do Leão. E aí eles correram para um lado, como conseguiram, e depois desse desespero dos jogadores, ficou o desespero de quem estava na torcida, dos torcedores do Leão, porque eles começaram a conversar ali entre si para entender como é que estava o esquema de segurança. E pelos vídeos que eu acompanhei desses torcedores, Denise, muitos deles falavam, olha, eles estão vindo por aqui, eles estão vindo do outro lado. Policiamento só tem esse daqui. Só. O policiamento então, assim, a gente não conseguiu ver aqui, né? Tava difícil para quem estava na arquibancada ali, torcedor do Fortaleza também. Olha como é que o torcedor está aqui, nesse alambrado, gente. Eu nem sei se eu posso chamar de torcedor, né? Porque quando a gente vê uma pessoa como essa subindo nesse alambrado aqui de vidro, com capuz no rosto, cobrindo o rosto, né, tentando, de uma forma agressiva, agredir jogadores, essa cena foi a que me chamou mais atenção, foi desse desespero na corrida. Luiz, dá para ver alguns correndo ali em direção. Gente, essa cena que chama atenção, e olha a quantidade aqui de torcedores que estão chegando, e eles vêm de uma forma, assim, Alisson, na agressão mesmo, a segurança foi feita pelos jogadores do Colo-Colo, que estavam tentando afastar esses torcedores e também acalmar o público, né? Os torcedores que a gente estava na arquibancada. A gente não vê, o questionamento que eu faço é que a gente não vê nenhum tipo de policiamento em uma partida tão importante da Libertadores da América e parar dessa forma, né? Dessa situação. Fora essa situação toda de confusão também, a gente fala já do jogo, que o jogo não foi legal não, viu, Alisson? O jogo não foi nada fácil para o Fortaleza, quando se trata de desempenho em campo. Nesse momento que a gente viu aqui, dos jogadores tudo correndo, indo para o vestiário, né? Os jogadores do Colo-Colo tentando fazer a segurança, o Marcelo Paes gravou um vídeo, gente, lá dentro do vestiário mesmo. E ele falou de toda essa situação, a gente pegou um trechinho desse vídeo só para mostrar para você, torcedor. É uma situação tensa também, porque nós não sabemos que horas eles vão poder sair. A polícia não vai conseguir nesse momento nem mesmo estar com a nossa delegação, né? E também não com a nossa torcida. Então é aguardar, primeiro, que o jogo realmente seja cancelado de alguma maneira, né? E segundo, a segurança que se possa ter para que a gente volte ao hotel e que os nossos torcedores possam voltar também para os seus lugares. Então é isso, e pedir a Deus que proteja todos. Exatamente. E esperar alguma punição, esperar alguma resposta. Eu falo punição porque quando a gente vê o ato, o que diz o código, tem que haver uma punição em relação ao que aconteceu, né, Alisson? Agora, falando do jogo, o jogo não foi nada bom para o Fortaleza. Mais uma vez, um desempenho ruim do Fortaleza, mais uma vez, um sistema defensivo que não conseguiu se resolver ali. Denise não levou gols, gente, mas a gente não conseguia ver uma organização em campo, sabe? E ali um primeiro tempo de aflição mesmo, sabe, Alisson? Porque em campo, porque o Fortaleza não conseguiu mostrar. Ele optou pelo Marinho, optou pelo Lucero e jogadores que não conseguiram render ali no sistema ofensivo do Fortaleza. Gente, chutes a gol não vi nenhum no primeiro tempo. Só para você ter uma noção de como foi. Vamos ver como é que vai acontecer voltando para casa, tendo aí o Campeonato Brasileiro neste fim de semana. Então é isso aí, galera. O vídeo é esse aí. O Fortaleza, né, falando do jogo aí, o Fortaleza não jogou bem, né, mais uma vez. O time vinha aí levando pressão aí desde o primeiro minuto até o minuto aí que foi parado por conta da confusão em campo. E fora também de campo, né, confusão. O time do Fortaleza vinha sendo pressionado e, né, vinha segurando ali o empate ali. Até acontecer, né, o que aconteceu aí, a tragédia aí, onde a torcida aí do Colo-Colo, né, invadiu o campo aí. E o time do Fortaleza, né, como, né, é de se esperar, tinha mesmo que fazer era correr, né, ir pro vestiário, porque ficar ali não era uma coisa muito boa, né, já que o time estava na casa do adversário. Agora, né, ninguém sabe como é que vai ficar nesse jogo aí, quando é que vai ser refazido, né, a partida. A gente espera que, né, aconteça a partida aí no tempo certo, né. Como é bom aí, tem que tomar decisões aí severas aí sobre o que ocorreu aí, né, entre Colo-Colo e Fortaleza. Essa confusão toda aí, onde, né, eles acusam aí a polícia de ter atropelado, né, 2 torcedores aí do Colo-Colo fora do estádio. Por conta disso, eles invadiram o campo, né. E também, né, um jogo que vinha sendo muito tenso, né, a torcida vaiando
o Cero, jogando coisas, né, nos jogadores do Fortaleza. Tava um jogo muito tenso mesmo. E era de se esperar acontecer algo assim, né? Esses times, assim, da América do Sul gostam de, né, de caçar confusão e invadir estádio. Não sei, né, se isso era o certo, deles ter feito isso. Acho que o certo era a Conmebol também ter, né, ter tido, né, uma decisão mais, né, mais firme em relação ao que aconteceu antes do jogo, né? Acho que não era nem para ter tido o jogo, mas é isso, né? A Conmebol é quem manda e desmanda, né? Comente aí o que você achou aí desse ocorrido aí, de Colo-Colo entre Fortaleza, essa confusão toda aí, de torcida invadindo o campo, morte de torcedores. Deixa aí a sua opinião aí, o que você tá achando sobre isso e o que você acha sobre também, né, o futebol do Fortaleza, né? Que também, devido ao que ocorreu, ficou em segundo lugar, né? A partida, no caso. Mas foi mais uma partida abaixo do Fortaleza, como sempre. O Fortaleza vem jogando muito mal. E para piorar, né? O time lá que era o considerado mais ruimzinho, ganhou do Racing, né? Que é o Caramanga, né? Ganhou do Racing fora, de casa ainda, viu? Agora o time vai a 4 pontos. E o Fortaleza aí agora, né? Fica aí difícil agora a situação do Fortaleza. Porque um time que era considerado o mais fraco, tá, né? Bateu no Racing, empatou com o Colo-Colo. Vamos ver aí, né? O que vai acontecer aí entre essa partida também do Fortaleza aí contra o Colo-Colo, né? Como é que vai se diz, né? Será que o Fortaleza vai empatar, vai ganhar esse jogo? Ainda tem alguns minutos aí a ser disputado. Deixa aqui a sua opinião aí sobre tudo que está acontecendo aí. O que você acha, o que a Conmebol tem que fazer? Você acha certo o Fortaleza ganhar a partida, digamos, entre, né, WO por conta da confusão? Ou você acha que o mais certo é os dois times disputar os minutos que faltam? Deixa aqui a sua opinião. Deixe seu like, se inscreva aí no canal e até o próximo vídeo. Falou!